Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Léo Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatirão e Duque de Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, Congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto trimestre do ano 2024, utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e o título desta lição, desse trimestre, melhor dizendo, são as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque é fiel o que prometeu. E desta lição específica, a lição de número 11, a promessa de provisão. O texto nos diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus 6, 25a. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 25 até o 31. Mateus 6 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então vamos para a introdução desta lição, que nos diz: nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Então, cada parte da lição vai ser visto cada necessidade. A necessidade física, depois emocional e espiritual. Mas, pastor, desde quando apareceu a necessidade? Desde o pecado. Como foi criado perfeito, viveu em um lugar perfeito, onde Deus já propiciava para ele todas as coisas. Mas este homem não conhecia o pecado. A partir do momento que ele pecou, então ele foi expulso do paraíso para não comer mais da árvore da vida. Ele foi condenado à morte e o pecado trouxe todas as consequências, o cansaço, a fadiga, todas as situações que a partir daí o homem teve que enfrentá-las. Mas o mesmo Deus que provia tudo para Adão e Eva antes, também continua provendo hoje. A Bíblia diz que o sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. Então nós vamos ver que Deus ainda continua fazendo a sua provisão. Cabe ao homem, para que possa especialmente ter a sua vida completa, aproveitar de toda a provisão que Deus dá. Muitas vezes o homem só está preocupado com a provisão das coisas materiais e não com as das coisas espirituais. Vamos aqui a provisão das necessidades básicas. Então, primeiro,
ponto é não fiqueis ansiosos, como está aqui no texto. Pois vos digo, não estáis cuidadosos, depois não, ou não ficais ansiosos, não andeis quietos. Vamos lá. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, é uma orientação. O Sermão da Montanha, né, ele é talvez um dos principais ensinamentos que existem na Bíblia Sagrada. Eu ouvi de um pastor, acho que na internet, dizendo recentemente, que quando alguém se converte, deveria ser mandado que ele lesse o Sermão da Montanha e visse que a partir daquele ensinamento do Sermão da Montanha, ele teria que viver a partir daí. Se essa pessoa realmente tivesse convertido a Cristo, estiver disposto a estar praticando aquilo que está no Sermão da Montanha, na visão desse pastor, ele realmente estará pronto para ser um cristão. Então, ele vai nos mostrar várias coisas, como ele diz aqui, ele vai mostrar sobre oração, jejum, diversos temas, mas também vai mostrar o Deus da provisão, o Deus que cuida dos seus servos, o Deus que não abandona aqueles que creem nele, o Deus que vai prover todas as coisas. E é muito interessante, meu irmão, talvez já era para aqueles dias, mas muito mais para hoje, no século XXI, quando o mal do século XXI, do século XX, século XXI, é a ansiedade. Estamos vivendo um mundo em que tudo é para ontem, cobranças muito fortes são feitas, às vezes até às próprias crianças, adolescentes, jovens e também aos adultos. Então tudo tem que ser resolvido. E diante de uma situação em que este mundo está cada vez mais complicado por causa do pecado. Então as dificuldades ficam cada vez maiores. Mas quem continua guardando, protegendo, sustentando, dando a provisão? É o Senhor Deus. Então a orientação aqui desse sermão, nesta parte, ele diz aqui, eu volto a citar o versículo, por isso não andeis cuidadosos. E aqui ele diz aqui no título desse ponto, subponto aqui, não fiqueis ansiosos. Então, eu tenho que crer que eu vou ter dificuldade, porque Jesus jamais prometeu para nós que ao se tornar crente, a gente estaria isento de problemas, de tribulações, de dificuldades, de necessidades. Ele não prometeu isso. Ele prometeu que ele estaria junto conosco, nos ajudaria em cada dificuldade que nós tivéssemos. Então, a gente crê no Senhor Jesus, ele abençoa a nossa vida, a gente vive de acordo com a sua vontade, as dificuldades virão e o Senhor vai fazendo a sua provisão para cada momento da nossa vida, para cada dificuldade, para cada problema. Então, o problema virá. Em algum momento ele virá, a dificuldade virá, a necessidade virá. Eu tenho que confiar no Deus da provisão. Então ele diz, não fiqueis inquietos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, enquanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Um contraponto, para que os irmãos entendam bem, o Senhor Jesus aqui não estava ensinando o seguinte, bota a perna para cima, não trabalha e espera que Deus dê tudo na tua mão. Não, o trabalho foi ensinado na Bíblia. Adão já trabalhava lá no Éden, não sentia o cansaço, porque ele estava num corpo que não havia pecado ainda. A partir do pecado, quando ele saiu ali, ele passou a trabalhar. Você vai ver Caim trabalhando, Abel trabalhando, Noé trabalhando, todos os homens de Deus e mulheres de Deus trabalhavam. Não é botar a perna para cima e esperar que Deus vai fazer tudo. É num momento mais difícil, mais crucial, mais complicado, confiar que Deus vai dar a solução para o seu problema. Então, saber também que Deus é que te dá o sol, a chuva, a respiração, todas as condições, a sabedoria, para que você possa
galgar em cada momento da sua vida aquela parte seguinte, aquela situação em que você precisará transpor. Ele vai estar do teu lado para te ajudar. Agora vamos ver aqui a provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. E há aqui um texto que eu gosto demais. Eu vou ler o primeiro texto de hoje, né? A gente sempre fala que é um estudo bíblico, então a gente precisa ler os textos bíblicos, que é 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se aqui o texto fala para lançar a ansiedade no Senhor, isso significa que nós, em algum momento, por alguma dificuldade, por alguma necessidade, podemos ficar ansiosos. O que é uma ansiedade? É você querer muito uma coisa e às vezes você está com dificuldade de ter aquela coisa. É você querer muito que um problema seja resolvido, uma situação difícil possa chegar ao fim e você não vê meios para que isto aconteça. Mas aqui eu tenho que lançar esse meu problema, essa minha necessidade, essa minha dificuldade nas mãos do Senhor e aguardar e esperar nele para que ele possa dar a melhor solução. Ele cita aqui as aves. Já pensou se as aves fossem ansiosas? Porque, meu amado irmão, existe alguns, no reino animal, vamos colocar assim, tirando o ser humano, há animais que Deus dotou essa condição. As formigas, né, são sempre, por exemplo, tinha aquela história da cigarra e da formiga, né, uma história para a gente aprender, tirar um fundo moral, que a cigarra ficava cantando e não preparou nada para quando chegasse o inverno. Ao contrário, a formiga trabalha o tempo todo, você pode ver isso, você pode estudar isso. As formigas trabalham, elas vão pegando lá o que serve de alimento para elas, folha, tudo aquilo, e vão ali guardando. Quando elas não poderão sair dali, de onde elas estão, para pegar o alimento, elas já têm provido o seu alimento. E aí, por aquele tempo, elas se alimentam, e quando normalmente elas podem ir buscar o alimento, elas voltam a ir buscar. Mas as aves não são assim. As aves saem para o seu alimento cotidiano. Elas não estocam alimento. Elas comem para aquele dia e no outro dia precisam sair de novo para pegar o seu alimento. Muitas vezes para alimentar até mesmo seus filhotes. Mas Deus, e aqui ele diz claramente no versículo 26, Deus sustenta, Deus provê o alimento para as aves do céu. Se as aves do céu são uma categoria inferior ao homem, no sentido que o homem é a coroa da criação, e o céu está prometido para o homem, não para os animais, então Deus não vai cuidar de nós? Lógico que Ele cuida. É lógico que Ele provê. Inclusive, quando falaram para Jesus, a gente queria aprender a orar. Os discípulos, todo mundo aí ensina a orar, todos os líderes. Queríamos também que o Senhor nos ensinasse. E o Senhor, então, ensinou a oração que entre nós hoje é conhecida como oração do Pai Nosso. Então, Pai Nosso que é no céu, santificado seja o seu nome. E diz lá, o pão nosso de cada dia, e algumas traduções no pão nosso cotidiano, mas é hoje. Então nós também temos que entender que cotidianamente o Senhor provê o recurso. A gente vai ver para Israel estava no deserto, um lugar onde eles tinham dificuldade de ter comida, depois de sair do Egito, embora escravos, onde eles tinham, de certa forma, abundância de alimento. E foram para o deserto, lugar onde era muito difícil. E o Senhor, então, mandou um maná para prover alimento para eles todos os momentos que eles andaram no deserto, até que eles entraram na terra prometida e o maná, então, se encerrou por ali. Então, cotidianamente,
Deus provê o alimento, Deus provê as nossas necessidades. Então, se vier, espero que não venha, uma ansiedade sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que estará um dia ouvindo, vendo este vídeo, lance ela sobre Deus. Sabe que Ele está cuidando, que Ele está na frente, que Ele prometeu e que Ele cumpre e que você deve confiar totalmente nele. Vamos para a terceira subdivisão da lição de hoje, tá, do primeiro ponto, primeira subdivisão do ponto 1, terceira subdivisão, provisão da vestimenta. Da mesma forma, no versículo 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe que necessitamos deles. Por isso devemos fazer a nossa parte, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações e no processo de buscar o que comer, o que vestir. Então vamos ler mais duas referências aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. O que o apóstolo São Paulo diz aqui? Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então ele diz aqui, devemos fazer a nossa parte, ou seja, trabalhar como eu falei já no ponto anterior da alimentação. Nós vamos ver aqui 1 Timóteo 6,8. Vamos ver aqui o que o apóstolo São Paulo fala para Timóteo. Estou com a Bíblia nova aqui, as folhas às vezes agarram. Demora um pouquinho para abrir. Diz assim, sendo, porém, sustento com que nos cobrimos e estejamos com isso contentes. Então, aqui tem uma lição importante que fala, serve para o alimento, serve para vestimento, serve para qualquer coisa, meu amado irmão. Veja bem, também em Mateus 6,33, lá no Sermão da Montanha, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que acontece hoje, no século XXI, é que as pessoas, eles não querem apenas aquilo que é cotidiano, querem mais ainda. E aí, por querer mais, eles acabam se lançando mais ao trabalho e muitas vezes esquecendo das coisas espirituais. A nossa vida, como nós vamos ver, tem a necessidade material, esse ponto aqui, depois sentimental e espiritual. Como diz a introdução da lição, nós, da Igreja Metodista Pentecostal, assim como os irmãos da Assembleia que nos produziram essa revista para que nós estudássemos, somos tricotomitas. O homem é dividido em corpo, alma e espírito. E toda essa parte precisa da provisão de Deus. Então, o que ele diz aqui? Deus provê aquilo que nós necessitamos. A respeito da necessidade básica, devemos aprender que Deus não nos deixa dominar, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. O que será de mim amanhã? O que vai ser? É lógico que não vamos passar problemas. Alguns irmãos passam por desemprego, outros irmãos passam por uma enfermidade que os impede de trabalhar, e tudo isso é complicado. Por isso, muitas vezes, e logicamente, vamos dizer assim, não muitas vezes, mas sempre, a igreja deve estar pronta para ajudar. A nossa igreja tem uma junta diaconal, a qual tem alguns tipos de arrecadação para ela, e ela, quando é necessário, quando é possível, ela ajuda irmãos em Cristo da igreja que estão passando por dificuldade. É lógico, se a pessoa tem um familiar, talvez esse familiar que está mais perto vai ajudar a pessoa. Então, o crente pode passar dificuldade, o crente pode passar tribulação, o crente pode ter dificuldade, mas ele não pode ficar ansioso. Ele tem que colocar sua fé totalmente em Deus
e ficar satisfeito com aquilo que ele tem, como diz aqui 1 Timóteo 6,8. Tendo o que comer, se vestir, estamos contentes com isso. Paulo fala isso em diversos textos, ele fala isso em vários ensinamentos. Porque se nós nos levarmos a essa sociedade que estamos vivendo hoje, que é uma sociedade consumista, primeiro, as pessoas estão preocupadas em o que eu tenho e não o que eu sou. Mas, biblicamente, a gente tem que estar preocupado com o que somos. Temos que ser imitadores de Cristo. E a sociedade tem que ver Cristo em nós. O ter, podemos ter, não é pecado ter, se você trabalha, tudo corretamente, se você não esquece da sua vida espiritual, se você, por causa do trabalho, não deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa na igreja. Não. Mantendo a sua vida espiritual, você pode conquistar, mas mesmo assim, tudo que você conquistou vem de ti. Deixa eu ver se eu acho aqui, há um texto, aqui eu acho que, deixa eu ver aqui, não sei se eu vou achar, meu amado irmão. Primeira Crônica, eu estou procurando errado aqui. Primeira Crônica 29, eu só vou ter que achar o versículo onde é o versículo 14. Davi, ao final da sua vida, ele faz algumas declarações, e no versículo 14 do capítulo 29 de 1 Crônica diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivesse poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas que foi as ofertas para a construção do templo que depois Salomão fez. Aí ele faz essa declaração: porque tudo vem de ti e do tua mão tu damos. Ou seja, tudo que eu tenho vem de Deus. Vamos para a segunda subdivisão da nossa lição de hoje, que é a provisão das necessidades emocionais. Subdivisão 1, somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. 1 Tessalonicenses 5:23, santificando todo o vosso corpo, alma e espírito. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros, assim sendo o que passa na alma, reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto, se alegra. Vamos citar aqui Marcos 14:34. É uma das citações que ele faz aqui neste ponto. E diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. É Jesus falando para o seu discípulo no Getsemane. Ele dá exemplo como entristece, como ele dá o exemplo Cantares, sente afeto, e como ele vai falar no Salmo 96, se alegra. Por isso a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então veja bem, meu amado irmão, eu tenho que cuidar da alma. Do corpo eu sei como é que eu cuido. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que me vestir. Muitas vezes, quando há enfermidade, eu tenho que tomar medicamento. Tudo isso a gente sabe. Mas como é que eu cuido da alma? A alma é a sede de sentimentos. E eu tenho que estar em profunda comunhão com Deus. Adão só se tornou um vivente quando o Espírito de Deus foi soprado sobre ele. E assim somos nós ainda hoje, porque quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, ali se gera um novo ser humano. Ali já é um ser humano. Ser humano é quando você sai da barriga da sua mãe. É quando o óvulo e o espermatozoide se encontram no ventre da sua mãe, no corpo da sua mãe, e aí você é gerado. E ali você já, dando um exemplo bíblico, né? João Batista pulou lá no ventre de Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo quando Maria, grávida de Cristo, chegou lá para ver. Esaú e Jacó estavam ali se mexendo, né? Na linguagem de Rebeca, estavam brigando no seu ventre, e Deus revelou para ela que seriam duas nações. Então, eram duas nações. Então já é um ser humano.
E aí, meu amado irmão, como é que eu cuido disto? A gente sempre fala, repete, 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 pregando na igreja e ministrando na escola bíblica dominical. Eu tenho que ter uma vida de oração, que não é aquela vida de oração nos dias que a igreja proporciona que haja oração. É vida de oração todos os dias. Perfeito? Na sua casa, feche a porta do seu quarto, fala com seu pai secreto. Ter uma vida de leitura da palavra de Deus, meditação na leitura da palavra de Deus. Eu, quando entrei na Igreja Metodista Pentecostal, eu fui incentivado pelo falecido presbítero Manuel de Souza a orar. É uma das coisas que participei de consagração durante 4 anos e meio com ele. Foi 2 anos e meio em Caxias e mais 2 anos em Parque Moinhos. E também ele incentivava as pessoas a fazer a leitura bíblica anual. Naquela época não era xerox, era mimeografado, ele dava um plano de leitura, ele conseguia aquele plano de leitura e distribuía para ler. Eu comecei a me incentivar naquela época assim fazer. Quase toda a minha vida fiz isso. Teve uma pequena época que eu parei, voltei e li a Bíblia todos os dias durante 1 ano. Pastor, é só isso? Não. Algumas pessoas vão ter dificuldade, já falei. Pastor, eu não vou conseguir ler a Bíblia todo ano, nem 2 anos, 3 anos. Mas nós não estamos falando apenas de ler a Bíblia nessa leitura que você faz, eu ler Gênesis, depois Êxodo. Não, é meditar nela. É abrir a Bíblia, orar a Deus e pedir que Deus fale com você. Mas é só isso, pastor? Não, também. Os que não têm nenhum problema físico, jejuar, ter comunhão com Deus. É estar na casa do Senhor, estar na escola bíblica dominical, aprendendo esse ensinamento aqui. O vídeo está sendo gravado, está sendo colocado no YouTube, será repassado o link para os irmãos que estão doentes e não podem ir na escola dominical, ou alguns que, porventura, naquele dia da escola dominical específico, têm que fazer uma prova ou têm uma escala de trabalho. Então, é para esses. Mas os que podem estar, devem estar na escola bíblica, onde vão interagir com o professor, com perguntas, com indagações, estar no culto, prestar atenção no louvor, na pregação. Então, alimentar a sua alma. Pensar nas coisas são ler um bom livro cristão, existem muitos bons livros aí. Podemos citar alguns, Seus Passos para Jesus, O Peregrino, mas tantos outros que vão fazer você realmente meditar na palavra de Deus. Vamos para a segunda subdivisão deste ponto 2, que é a provisão das necessidades emocionais, agora a ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Claríssimo isso. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e com as inquietações que estão presentes na vida das pessoas. Aqui ele cita Mateus 6,34. A gente citou Mateus 6,33, agora vamos ler o 34. 33 a gente já sabe. Agora vamos ver o 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Houve tempo na minha vida que eu achava que a ansiedade nas pessoas, ou até outro tipo de doença, não seriam para o crente. Crente não pode ficar com esse tipo de... Mas, depois reformulando meu pensamento, penso que é um problema de saúde, como o crente pode ficar diabético, o crente pode ficar hipertenso. Eu sou hipertenso, tomo remédio há muitos e muitos anos, faço tratamento com um cardiologista, e outros tipos de enfermidade que podem vir sobre a vida dos crentes, porque vieram sobre a vida de crentes na Bíblia. E também esse problema de ansiedade. Não concordo muito, mas algumas pessoas, alguns teólogos, pensam que Elias ficou deprimido quando ele pediu a morte. Falou, não sou demais,
O Senhor acabou despertando para ele que ele fosse até o monte do Senhor. Ele falou com ele e continuou o seu ministério. Então veja bem, meu amado irmão, tem que ser tratado. Então pode ser tratado, muitas vezes tem que ser tratado com medicamentos ou com tratamento de aconselhamento, mas também, logicamente, nós estamos falando que Deus está aqui no controle de tudo. Como falamos no ponto anterior, procurar alimentar nossa alma na palavra. Eu sou hipertenso, tomo meu remédio, mas também leio a Bíblia, também oro, também busco a presença do Senhor. Então, Deus vai agir, Deus vai operar. Isso aqui é muito complicado. Brasil, o ranking da ansiedade. E ele fala aqui, um ponto interessante aqui logo no início, ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas em processo de decisões, porque normalmente a ansiedade vem disto, a pessoa tem que tomar uma decisão, às vezes é a decisão mais simples da vida, e ela não consegue tomar, ela tem dificuldade de tomar essa decisão, porque ela fica ansiosa pelo que vai acontecer depois. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus e confia nele, sabe que ele está no controle, ele é o soberano, ele sabe todas as coisas, sabemos que o que vai acontecer amanhã está no controle dele. O que aconteceu ontem está no controle dele, o que está acontecendo hoje está no controle dele, o que vai acontecer amanhã está no controle dele. Então nós entregamos a nossa vida dele, confiamos nele, acreditamos que ele está no controle e vamos vivendo a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Mas reiterando que muitas pessoas, pelos problemas de ansiedade, têm que também procurar um tratamento médico. Vamos aqui no último ponto, que ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai dizer a solução para a ansiedade. Nossa solução sempre está em Jesus. É lógico que em primeiro lugar é isso, como falamos. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Eu vou ler esse texto aqui, é interessante ele falar sobre isso. Mateus 12:15. Hoje estamos lendo bastante texto, mas é porque a gente sempre diz para os irmãos que é uma lição. O texto aqui é genérico, eu até tinha que ler esse texto, eu nem vou ler, mas agora eu abri e vou ler. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou a uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. É lógico que nesse texto, eu não pegarei esse texto para dizer que Jesus também cura emocionalmente, porque ele não fala da cura emocional. Ele falou que curou todos. Pode ter curado paralítico, cego, coxo, leproso, mas ele pode curar também a área emocional. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. Esse texto aqui é muito importante também, meu amado irmão. Vamos lá. Até nessa cura da ansiedade. Vemos que, olha o que diz aqui. Filipenses 4, 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Só um adendo aqui, a formatura, eu estudei no Estudo Bíblico Pentecostal, e formei em 1990, e tinha alguns amigos que estavam na turma de 1989, porque eu comecei a estudar em 86, mas parei em 87. Então, se eu tivesse continuado, eu teria terminado em 89 e teria me formado em 89. E eu fui na formatura juntamente com outro grande amigo meu, irmão Antônio Carlos, da Assembleia de Deus da Penha, hoje Vitória em Cristo, e na formatura da Assembleia de Deus Madureira, e quem pegou ali foi o pastor Pedro Quezada. Ele pregou sobre esse texto aqui, principalmente o 9, que eu viste, aprendeste, em mim, isso fazer. Então, daqui a pouco eu vou comentar isso em cima do guardar o coração da inquietude. Vamos lá, lançar sobre a ansiedade em Deus e descansar nele, já citamos o 1 Pedro 5,7. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízo grande para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Salmo 55, versículo 22. Vamos lá. É Bíblia, meu amado irmão. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado.
Então, até esse versículo é muito importante para este ponto. Falamos no ponto anterior, veja bem, sempre está em Jesus. E eu volto a dizer, meu amado irmão, sobre a questão do tratamento. Eu sou hipertenso, tomo remédio, mas eu não tomo remédio e entrego a Deus. Eu posso tomar um remédio e não fazer efeito nenhum na minha vida e ter problema. Então, se for fazer um tratamento também contra a ansiedade, a depressão, essas coisas todas, tem que se apresentar a Deus e entregar a Ele. Agora ele fala aqui das armas espirituais para lidar com isso. Então vamos comentar algumas coisas aqui. Primeiro, saber que Jesus pode curar qualquer enfermidade. Segundo, veja bem, há outro texto que está em Filipenses também, pensar nas coisas que são de cima e não que são da terra. Depois esse texto aqui, temos que pensar em coisas boas, versículo 8, fala isso, de Filipenses 8. Às vezes nossa mente é tomada por pensamentos ruins. Alguém já disse sobre a tentação, mas eu vou colocar sobre o pensamento. Você não pode permitir, não pode impedir que um pássaro pôr na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Fala-se muito isso sobre a tentação, mas eu vou falar sobre os maus pensamentos, sobre pensar em coisas ruins. Às vezes pode vir um pensamento ruim à sua mente, mas você não pode deixar que esse pensamento faça um ninho e fique ali, você se martirizando em cima daquele pensamento ruim. Então o pensamento ruim vem, você vai apresentar a Deus: Senhor, tenha misericórdia, me dê a tua graça, me ajude, tire esse pensamento, que eu possa não estar mais pensando nele. Ele até citou até o 6 e o 7, eu li só o 8 e o 9. Vou voltar aqui em Filipenses, eu acho o texto tão importante, eu acabei lendo só o 8 e o 9, mas aqui ele também cita o 6 e o 7. Vamos lá. Não estejais quieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e suplicação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí depois ele fala para a gente pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, como estamos comentando aqui. Lançar sobre Deus a ansiedade, já comentei lá atrás. Pode vir puxa, como eu vou resolver isso? Como vou dar solução nesse problema? Como é que vai acontecer isso? Entregue na mão de Deus e deixa que Ele possa resolver. E aqui, mais uma vez, como ele diz no Salmo 55, Ele assegura a vitória sobre a ansiedade. Sempre crendo em Deus. Sempre acreditando. Nos momentos mais difíceis, mais complicados, às vezes parece não ter solução mesmo. A gente olha para um lado, olha para o outro, olha para tudo que é canto e não vê solução. Mas Deus tem a solução. E aqui nós estamos falando de problemas emocionais. Só pedir licença para tomar um copinho d'água aqui. Porque no Rio agora está fazendo muito calor, a gente tem que estar sempre se hidratando. Ponto 3, a provisão das necessidades espirituais. Subdivisão ou necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Foi isso, pastor? Está aqui em Romanos 5,12. Aliás, é um texto bastante que eu gosto de Romanos capítulo 5. Temos muito do versículo 1 ao 11. Vamos ler aqui o 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade carece da salvação, Romanos 3, 23. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação, preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Antigamente os pregadores falavam, hoje não ouço muito falar, mas eu acho que esse pensamento está bastante correto. É uma palavra interessante. O homem tem um grande vazio dentro de si. E aí o homem pode procurar preencher esse vazio. Estudamos numa lição passada aí que alguém procura nas drogas, nos vícios, na prostituição, aquela lição sobre paz, em falsas religiões, e tudo, filosofias. Mas nada disso vai preencher este vazio dentro do homem. Então esses pregadores diziam, eu concordo com eles, eu vi vários pregadores pregar, e eu alguma vez também pregando falei isso, só Jesus pode preencher esse vazio.
Mas por que Jesus pode preencher esse vazio? Porque a primeira e maior necessidade do homem como ser espiritual é a salvação. Adão e Eva estavam ligados a Deus e por causa do pecado perderam a comunhão. Né? Então, precisar, até a definição de religião, embora nós não estamos ligados à religião, mas a Cristo, é religar o homem a Deus. Mas o único que pode religar o homem a Deus é Jesus. Nós só temos um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, veja bem, meu amado irmão, a necessidade da salvação. E quem tem a necessidade da salvação? Todo ser humano que nasceu. Porque nós nascemos em pecado. Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós herdamos o pecado original de Adão e Eva. Nós somos de uma linha que cremos que a criança tem uma idade da inocência. Se ela morrer, ela vai para o céu. Há outras linhas que acham que até a criança tem que aceitar a Cristo como salvador. É muito complicado isso, eu não vou entrar nessa área. Mas quando entra na idade da consciência, ela precisa fazer a opção por Cristo. Sempre digo isso aí, dou testemunho na igreja e aqui na escola bíblica dominical. Fui criado no Evangelho. O primeiro lugar que a minha mãe me levou não foi na casa da titia, da vovó, no médico, mas a minha mãe me levou na igreja metodista, na época chamada Igreja Metodista do Brasil, hoje apenas Igreja Metodista, onde fazíamos parte. E criar na igreja, escola bíblica dominical, cultos. Mas, com 14 anos de idade, diante de uma pregação nesse dia, quem pregou no domingo à noite foi meu falecido pai, em 1978, foi feito o apelo, como eu sempre digo, sempre se fazia apelo, principalmente na igreja metodista, que ela não é, na beira da Presidente Kennedy, então, normalmente sempre tem alguém não crente na igreja. Então, se fazia o apelo, e eu ali fui à frente e entreguei minha vida a Jesus. Então, a necessidade da salvação. Ele vai citar para nós o ensinamento de João 3,16 a 18, que é: Deus amou muito a maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para a segunda subdivisão dessa provisão da necessidade espiritual, a necessidade da presença e direção de Deus. Salvação é agora a direção para Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tenha da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Vamos lá, Êxodo 33, 15. Hoje é uma variedade de textos, né? Já lemos muito no Novo Testamento, também no Antigo, muitos ensinamentos importantes aqui. O que diz aqui? Esse texto é muito importante. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Foi quando Deus disse para Moisés: se for muito pecador, eu não vou mais no meio dele não. E Moisés falou: não, Senhor, se tu não for conosco, é melhor nem ir. Ou seja, a necessidade da presença de Deus. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, e a Palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo. Ele preenche essa necessidade espiritual. Então, cada pessoa que aceita Cristo como Salvador, em ponto 1, necessidade espiritual, aceitou a Cristo. Ela tem o Espírito Santo. Nós somos pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos nos dons espirituais, mas essa é uma experiência que cada crente que já aceitou a Cristo e já tem o Espírito Santo, busca o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para poder melhor comunicar o Evangelho. E os dons espirituais como ferramentas para que esta pregação, esse testemunho seja feito, como está em Atos 1:8 e todos os textos correlatos, Paulo ensinando 1 Coríntios, no capítulo 12, 14, dois ensinamentos sobre essa parte. Então, todos temos o Espírito Santo. E temos conosco também a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Somos filhos da Reforma, somos pentecostais, mas somos também filhos da Reforma, e lá uma das
O moto da reforma é sola escritura, ou seja, a palavra de Deus. Ele diz aqui, de quando em quanto tempo, isso vai variar de cada pessoa, de cada situação. Eu poderia dizer para os irmãos, eu como pastor, toda hora tenho que tomar decisões. Toda hora sou levado a ter que tomar uma decisão. Então, temos que buscar a direção de Deus. Por isso ele diz, nesse ponto, a necessidade da presença, o Espírito Santo dentro de nós, mas também o Espírito Santo tem que estar aqui, não para o Espírito Santo ser um passageiro deste corpo, mas o Espírito Santo ser aquele que vai guiar. Então, é pedir a direção de Deus. Eu sempre gosto, eu cito muito mesmo Davi. Davi é um homem que, para mim, talvez seja o principal, um dos principais da Bíblia, em que mostra isso. Davi sempre perguntava a Deus se ele deveria fazer isso, se ele deveria fazer aquilo, como ele deveria fazer. Quando ele não perguntou em duas ocasiões distintas, ele pecou e depois se arrependeu e depois foi pago um preço caro por causa disto. Então, é pedir a direção de Deus. Pastor, só nas coisas mais difíceis, né? Aquela é bem complicada, eu vou lá, Deus, agora eu preciso da tua ajuda, da tua direção. Não, nas coisas mais simples também. Em toda a tua vida. Ele diz aqui, o Espírito Santo nos ilumina no entendimento, nas Escrituras, e por isso nos guia em tudo. Vamos ler aqui Romanos 8,14, vamos voltar a Romanos 8, para ler aqui, que é um ensinamento muito forte, né? Na carta, lemos Romanos 5 ainda há pouco, 12, agora vamos ler Romanos 8, 14, bastante ensinamento para nossas vidas, né? Essa página virá aqui. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, você é filho de Deus? O Espírito Santo tem que guiar a tua vida em tudo. Vamos para a terceira necessidade. Né? Necessidades espirituais. Salvação, presença de Deus, direção de Deus. Agora, necessitado do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já comentamos isso no ponto anterior, mas vamos continuar aqui. Já disse o salmista, não retire de mim o teu Espírito Santo, Salmo 51, 11. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Isso é o discurso de Pedro pregando lá para Cornélio, na sua casa, para os seus parentes. Da mesma forma, ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Importantíssimo texto de João 16, 8. Só o Espírito pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz, Atos 1:8. Essa é a beleza, a virtude do Espírito Santo, semeia testemunhos, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até o confim da terra, e até nas nossas intercessões não serão bem-sucedidos sem a ação poderosa do Espírito Santo. Esse texto de Romanos 8 também fala isso. O Espírito nos ajuda nas nossas intercessões. Sem esta obra, a igreja não pode avançar, o Espírito Santo provê toda a nossa necessidade espiritual. Eu quero comentar muito, eu falei de Davi no ponto anterior, e falar numa dessas suas quedas, né, quando ele caiu com Batseba, quando ele não pediu a direção de Deus, depois ele escreveu o Salmo 51 e disse, não, torna a dar a alegria da tua salvação, não retire do seu Espírito Santo, porque Saul, seu antecessor, por causa da sua rebeldia, da sua desobediência, o Espírito Santo deixou a vida de Saul. E Deus permitiu, como diz a Escritura, que viesse um espírito mau sobre ele, e aí ele passou a ser um homicida, tentou matar Davi várias vezes, depois consultou uma feiticeira, enfim, foi uma vida totalmente errada. Davi sabia, Davi não queria isto para a vida dele. E nós também não podemos querer para nós. Ou seja, jamais o Espírito pode nos apartar de nós. Até porque temos que pensar uma coisa importante, voltando ao ponto 3.1, salvação. Qual é o penhor da nossa salvação? Ou seja, quando, eu já sempre falo isso, vou repetir para os irmãos diversas vezes, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, o que ele vai olhar para nós e vai lembrar para o céu? Se eu fui um grande pregador, se eu fui um grande cantor, se eu fui um grande músico, se eu fui um grande evangelizador, não. Se eu tenho riquezas, nada humano. O que vai nos levar ao céu, no dia do arrebatamento, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, precisamos dele, da presença dele na nossa vida, porque ele é o penhor da nossa salvação. Além disso, ele cita todas estas situações. Jesus
foi ungido pelo Espírito Santo, e nós vemos isso no batismo de Eleazar com João Batista, para que eu pudesse cumprir. Se ele foi, quanto mais eu preciso muito mais. Quem me convence do pecado, da justiça e do juízo? João 16,8, é o Espírito Santo. Quem não me capacita a evangelizar? Ganhei muitas almas para Jesus. Foi o Espírito Santo, meu amado irmão. Eu sempre falo, puxa, fulano pregou, tantas almas para Jesus. Se o Espírito Santo não convencesse, eu não ganhava ninguém. Porque não é a nossa conversa, nosso bom papo, nem mesmo nosso conhecimento teológico, enfim, nosso carisma, que vai salvar almas. Quem salva almas é o Espírito Santo. Então, ele estando conosco, ele vai falar as vidas e elas vão aceitar a Cristo. Então, sem essa presença do Espírito Santo, a igreja não pode avançar. E para concluir a lição de hoje, o nosso Deus, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Então, não é porque Deus está conosco, o Espírito está conosco, somos salvos, e não vamos passar por dificuldade. Vamos, mas é a presença dele que vai nos garantir essa vitória. É ele estar conosco que vai nos dar toda esta bênção. Por isso a lição fala que é o Deus da provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus assim nos permitir, amados irmãos, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 12, a promessa de vida abundante. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.